Vou voltar para a segunda parte e vou socializar aqui com vocês. Vamos entrar agora nos elementos textuais. Tá? Olha, nós viemos dos elementos pré-textuais e aí a gente finaliza os elementos pré-textuais com o sumário, tá? E aí nós vamos entrar agora nos elementos textuais. Dos elementos textuais, como o próprio nome nos remete à ideia do texto, né? Da construção dessa parte do texto e que é a parte mais importante de qualquer trabalho, tá? Então, vamos lá. O Leonardo está chegando agora, seja bem-vindo. Leonardo, nós estamos entrando agora nos elementos textuais e eu só disse que os elementos textuais é a parte mais importante de todo o trabalho. É como se fosse o coração de todo o trabalho. Então, é a parte onde realmente precisa de muita dedicação e isso vai depender de cada pessoa que está, o grupo que está construindo o seu trabalho. Porque os elementos pré-textuais, eles têm todo um guia orientador de como fazer. Então, eu já tenho as informações e vou lá montando. Agora, nos elementos textuais, não, é a sua construção, é o trabalho que você está se propondo a fazer. Vamos lá. O primeiro elemento textual é a introdução. E já de regra, todos os elementos, os 3 elementos dos elementos textuais, todos são obrigatórios, certo? Então, se tiver qualquer pergunta, qualquer pegadinha para vocês aí, seja concurso, seja prova, todos os elementos textuais são obrigatórios. Nos pré-textuais, nós temos os obrigatórios e os opcionais, tá? E também no elemento pós-textuais, nós temos os obrigatórios e temos os opcionais. Mas nos textuais, todos são obrigatórios. Então, primeiro dos elementos textuais, a introdução. A introdução é a parte do trabalho no qual o assunto é apresentado em sua totalidade, de maneira clara, precisa, sintética. Tem a função de situar o leitor no contexto do tema pesquisado. Introduzir é convidar, mas para isso é preciso refletir sobre o assunto. Então, eu vou convidar a partir de uma boa contextualização. Olha, quem fez o pré-projeto não tem dificuldade de fazer a introdução, porque uma parte da justificativa, praticamente toda a justificativa, eu vou recepcionar aqui na introdução. Que lá na justificativa a gente viu porquê do tema, as relevâncias do tema, seja acadêmica, social, pessoal. Então, é o primeiro convite que eu faço na introdução, tá? Tem autores que gostam, tem orientadores que preferem que o método do teu trabalho já esteja na introdução. E tem outros que querem a parte. Ok, uma questão de gosto. Se preferir que já venha na introdução, então depois que eu fiz a minha justificativa, eu começo a dizer qual é o meu método, né? Então, ali eu tenho o meu objetivo geral, os específicos, eu tenho o meu método, eu tenho a organização desse trabalho, quantos capítulos ele tem, o que eu vou tratar em cada um. Eu tenho aí uma explanação sobre o que vai ser, do que eu vou falar desse trabalho, e tenho, assim, quem serão meus principais teóricos que vão dar sustentação nesse trabalho. Tá? Então, até o Bastor e o Keller traz para a gente aqui. A introdução é a primeira impressão que o leitor leva do trabalho. Daí a importância das suas ideias estarem claras, o que já foi escrito a respeito do assunto abordado, a relevância do assunto, o objetivo do trabalho, a apresentação dos procedimentos aqui metodológicos adotados no decorrer da sua pesquisa. Ora, se eu fiz a minha justificativa bem feita, olha aí como ela já é o início da minha introdução, tá? Então, a introdução é esse convite. Então, ela tem que estar muito interessante para que eu queira ler o teu trabalho, para que um leitor, um leigo que não conhece teu assunto, mas se interesse por ler e dizer, nossa, que trabalho interessante, eu quero ler todo, tá? A redação, ela tem que ter 4 ideias básicas. Olha só, o que você quer fazer? Ou seja, qual é a ideia do teu tema? O que tu vais tematizar?
por que que você escolheu esse tema, né? Quais são as contribuições esperadas? Como fazer, ou seja, qual foi a tua estratégia metodológica? Como é que tu vai desenvolver isso, tá? E aí eu te pergunto, isso não foi a mesma coisa que a gente trabalhou lá na nossa justificativa? Então, olha a importância lá no teu projeto de pesquisa você já ter feito isso, que vai te ajudar na tua introdução. Tá? Então, essa é a ideia da introdução. Por isso que eu sempre capricho e sempre oriento os meus orientando, os alunos que passam por mim a capricharem na justificativa, entenderem com isso a importância da justificativa. Porque depois eu já tenho aí muito material que já vai servir para o meu trabalho propriamente dito. A introdução ela deve ser a última parte do trabalho a ser redigida, pois seu conteúdo exige que as demais partes já estejam prontas. Olha, lá no final da minha introdução, vou precisar colocar minhas breves conclusões. E eu vou te perguntar, como é que você vai fazer a sua breve conclusão se tu ainda não terminaste o teu trabalho? Agora, ela pode ser iniciada, porque você já tem material da tua justificativa, então ela pode ser iniciada. Até o teu orientador do TCC, ele vai ter uma parte que ele vai querer ver teu TCC andando, caminhando, para poder dar a nota da primeira parte, depois para finalizar a segunda parte. Então, você não precisa falar sobre as tuas considerações finais, mas você pode dizer da importância, você pode trazer a sua justificativa, você pode falar da importância do seu tema, de como você escolheu, você pode falar do objetivo geral, você pode colocar suas hipóteses, e aí essa parte final das tuas considerações, você pode aguardar para finalizar, tá? Então, não precisa entrar em choque com o orientador ou com o professor da disciplina de TCC. Eu posso também construindo ela por parte. E aí, quando eu tenho meu trabalho finalizado, eu vou e faço esse refinamento final, tá? Então, ninguém precisa se indispor ou entrar em choque. A gente vai construindo por partes. Desenvolvimento. O desenvolvimento vai ser o teu referencial teórico. Então, normalmente, um trabalho de TCC tem de 3, no máximo 4 capítulos, né? Por conta do tema, por conta do tempo, para poder... Não dá tempo de fazer um trabalho bom com um intervalo de tempo muito curto. Então, normalmente, são 3, no máximo 4 capítulos. Então, o teu desenvolvimento serão os teus capítulos. Tá? Então, é o corpo do trabalho, a parte mais extensa, a parte mais importante que visa comunicar o resultado da tua pesquisa. Então, é o momento onde reunimos, analisamos, discutindo ideias de vários autores sobre o tema em questão, a fim de fornecer base conceitual sólida para o problema. Lembrando que os autores citados no trabalho, eles devem estar contidos nas referências. Então, aqui é o momento de muita leitura, aqui é o momento do fichamento, aqui é o momento da resenha, do resumo. Aqui é um momento onde eu vou dar realmente corpo para a minha pesquisa, onde eu vou fundamentar, onde eu vou dialogar com os meus autores. Aqui é a parte mais importante de toda e qualquer pesquisa, tá? E, por fim, né, e não menos importante, nós temos aí a conclusão. Não confunda elemento pós-textual com o início da conclusão. A conclusão ainda é elemento textual. Eu introduzo, eu desenvolvo com meu referencial teórico e eu concluo esse trabalho, tá? O primeiro passo de quem conclui é dizer o essencial. Aqui, gente, não precisa mais discussão, não precisa mais trazer teoria, porque isso já foi feito no corpo do trabalho, já foi feito no desenvolvimento. Aqui trata-se da recapitulação sintética dos resultados, oriundos das discussões apresentadas no desenvolvimento, ou seja, nos capítulos do trabalho, ressaltando o alcance e as consequências das suas contribuições. Então, aqui é de forma muito resumida, de forma muito sintética, as contribuições do teu trabalho. Sua função, a função da conclusão, é destacar essas deduções de modo a responder às questões apresentadas lá na tua introdução. Né? Então, o que tu querias com esse trabalho?
Está aqui. Meus objetivos gerais, específicos, as minhas hipóteses, está aqui. Foram confirmadas, foi alcançada, foi parcialmente, porque é aqui que eu vou trazer de forma muito objetiva. Olha o que ele coloca aqui, a brevidade no concluir, existe fórmulas precisas que começam com conclui-se, que pode-se dizer que, em suma, em resumo, em poucas palavras, finalizando. Então, eu já trago o leitor para dizer que aquela discussão está se encerrando, tá? De forma muito breve, de forma muito concisa. Aqui é o poder de síntese mesmo. Não quero mais saber de discussão. Quero saber dos resultados que você trouxe, das tuas contribuições. Tá? Então, é uma parte muito sintética, mas de grande importância, porque você vai apresentar os seus resultados. Tá? Eu nunca vi uma introdução de TCC passar de 2, 3 laudas, nunca vi. Né? Então, normalmente, um TCC, 2 laudas aí é mais do que suficiente. Tá? E aí, eu trago só para vocês lembrarem de tudo que a gente está falando, ó. Dos elementos pré-textuais, aí eu lembro da capa, da folha de rosto, da folha de aprovação, resumo, lista de abreviações, lista de tabelas, de siglas, o sumário, né? Então, termina aí uma ideia, aí faltou, claro que a gente falou de dedicação, de agradecimento, de epígrafe, né? Que são os elementos, só uma ideia dos elementos pré-textuais. Agora, a gente falou dos elementos textuais, considerados os mais importantes do trabalho acadêmico, do trabalho científico. Compreende a introdução, o desenvolvimento, que seria a conclusão, a discussão sobre o seu trabalho, né? E, por fim, a conclusão. É a razão de ser de todo o trabalho, tá? E agora, a gente vai passar para os elementos pós-textuais, tá? Representados aqui pelas referências, aí alguns colocam como referências bibliográficas, a gente já vai ver isso, o glossário, os apêndices e os anexos, né, que são os elementos pós-texto, pós o coração aí do trabalho, já que a gente tem os elementos que iniciam, os elementos do corpo, né, os textuais, e temos elementos que finalizam. Quando eu sigo todas essas divisões, conforme a nossa BNT aí, as normas brasileiras técnicas sobre essa escrita científica e acadêmica, eu tenho um produto final que é esse relatório. Então, esse relatório ele tem que trazer os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Tá? E aqui eu deixo para vocês, né? Vou entregar esse material lá no grupo de vocês, dos alunos, tá? Para vocês já ir estudando para a nossa prova. Então, aqui mais um tópico que eu estou encerrando com vocês. E aí eu vou passar para o último tópico. Deixa eu só ver onde eu consigo colocá-lo. Deixa eu sair daqui. Deixa eu fechá-lo, porque ele está aberto. Que aí eu consiga retornar para ele aqui. Poxa, não acredito que eu fechei o pós-textuais. Vocês estão conseguindo ver ainda não? Não. Fechei todos. Deixa só eu abrir aqui novamente, eu já vou dividir com vocês. Só um minutinho.